Oi, gente, tudo bem com vocês? Aí, turminha do sétimo ano do Colégio Universo, vamos lá para mais uma videoaula no nosso canal. Faz um tempinho que a gente não se vê por aqui, porque estavam lá no nosso modo aulas ao vivo, né, isso online, mas vamos lá agora para uma aula no nosso canal. O tema que vamos trabalhar hoje vai ser classificação dos vegetais. A gente já entrou nesse tema, que é o reino vegetal, já entrou. Lembra lá, turminha, que a gente viu, estudou caules, estudou raízes, estudou as folhas, estudou as características de cada uma estrutura dessa dos vegetais que eu citei para você. Nós aprendemos diversos tipos de caules, nós aprendemos diversos tipos de raízes, nós aprendemos a importância de cada estrutura dessa para os vegetais, as importantes funções que eles desempenham no processo de desenvolvimento desses vegetais. Tá? Na aulinha de hoje, nós vamos aprender a classificação desses vegetais. Quais vegetais representam esse reino? Dentro de uma escala evolutiva, a gente vai ver que tem aqueles vegetais que são mais primitivos e tem aqueles que são mais evoluídos. Então, tia Isis vai compartilhar uma telinha aqui com vocês e vocês me acompanham, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui a nossa telinha, deixa eu colocar no modo tela cheia. Então, vamos lá. Tá aí uma imagem tão bonita que representa o reino vegetal. Muito colorida, muito vegetal, muito matinho aí no chãozinho. Uma imagem que representa, de fato, esse reino. Que também vai ser chamado de reino plantae ou metafita. Tá? Então, a pergunta é, quais são os representantes do reino vegetal? Vamos lá aprender quais são esses representantes, ó. Os representantes do reino vegetal vão ser o que a gente chama de talófitas, criptogamas e fanerogamas. As talófitas são as algas pluricelulares. Essas algas pluricelulares que são compostas de várias células. Então, dentro dessa classificação aí, dessa representação, eu vou ter três tipos de algas, que vão ser as algas verdes, vermelhas ou pardas. As algas verdes, que são também conhecidas como clorofícias, as algas vermelhas, que também são conhecidas como rodofícias, e as algas pardas, que por sua vez são conhecidas como feofícias. Tá bom, gente? Na nossa outra representação, teremos as criptogamas, que são o que a gente chama de vegetais intermediários, que dentro de uma escala evolutiva são aqueles mais primitivos em relação aos outros que nós estudaremos a seguir desses. Então, as criptogamas, dentro dessa representação, eu vou ter as briófitas e as pteridófitas, levando em consideração que dentro dessa classificação, as briófitas, elas são mais primitivas do que as pteridófitas. As briófitas, que são representadas pelos musgos e hepáticas, elas não apresentam vasos condutores, elas são avascularizadas, então elas são bastante primitivas aí. E o processo de condução, nesse caso, ela vai acontecer de célula a célula, porque não existe vasos condutores. As pteridófitas já vai apresentar aí os vasos condutores. E os representantes dessa classificação vai ser as samambaias e as avencas. Já as fanerógamas, que a gente chama de vegetais superiores, são aqueles mais evoluídos, eu tenho as gimnospermas e as angiospermas. Como representantes das gimnospermas, o pinheiro do Paraná. Sabendo que tanto as gimnospermas como as angiospermas, por ser vegetais superiores, elas apresentam vasos condutores, que vão conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, ó, nas angiospermas, qualquer planta que produz fruto, ela vai ser angiosperma. Mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, tá bom? E aqui eu tenho um exemplo, ó, de briófitas, os vegetais que representam aí, ó, os musgos, hepáticas, todos esses vegetais aqui representam as briófitas, que são, dentro da nossa classificação, a mais primitiva. Lembra que eu falei para vocês? Que são as que não apresentam vasos condutores.
E aqui, ó, eu vou ter exemplos, ó, também, ó, de samambaias, que são pteridófitas, lembra? Que já é um pouquinho mais evoluída aí em relação às briófitas. Eu tenho musgos aqui, ó, tá vendo na pedra aqui, ó? Eu consigo visualizar bem. Os musgos aqui também, ó, no tronco de uma árvore. E aqui eu tenho, ó, samambaias e tenho musgos aqui, ó, tudo juntinho, ó. E as hepáticas, ó. Todas essas imagens aqui representam essa classificação das briófitas, essa samambaia aqui, as pteridófitas. Aqui, ó, eu tenho também, ó, outra samambaia, ó, também aqui. E aqui a que a gente chama de samambaiaçu, que também é uma pteridófita, tá? Dentro da nossa classificação. Só a imagenzinha aí para você visualizar, ó. Bem legal, né? Para vocês saberem diferenciar a classificação de cada uma dessas, tá? E recapitulando, sabendo que as briófitas e as pteridófitas, elas são as mais primitivas dentro do contexto de classificação dos vegetais, tá? A gente vê que tem 4 classificações: as briófitas, pteridófitas, angiospermas e as gimnospermas. Vamos lá. Aqui ainda, ó, pteridófitas, a venca, que a gente chama de um tipo de vegetal, ó. Aqui, ó, dá para ver nitidamente nessa imagem. Deixa eu tirar minha imagenzinha daqui, ó. Dá para ver nitidamente, ó, uma pteridófita aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. E aqui eu tenho, ó, vários exemplos de gimnospermas, tá vendo? Pinheiro, ó, do Paraná, uma sequoia enorme aqui, ó. Olha só que diferença. Tamanho do carro para uma sequoia, que é um tipo de vegetal dentro dessa classificação aqui, ó, gente, das gimnospermas. Tenho aqui o pinus, ó, que são os pinheiros, ó. Tá vendo? Então, todas essas aqui, ó, elas estão dentro da classificação gimnospermas. A gente vê enormes plantas. Aqui ainda, ó, exemplos de gimnospermas, as cicas, ó. Esse vegetalzinho aqui que eu tô circulando, que a gente vê na imagem, ó. E os ciprestes, ó. Tá vendo? Tem um formato de pinheiro aqui, ó. Gente, só um minutinho aqui, que eu vou só ligar aqui meu notebook, porque tá descarregando e eu esqueci de conectar na tomada. Prontinho, voltei. Então, vamos lá. E aqui, os exemplos de angiospermas, ó. A gente vê que são todas aquelas que dão o quê? Fruto, ó. Tá vendo? Eu tô vendo aqui, ó. Melancia, tá vendo? Todas aquelas que dão frutos são classificadas como angiospermas. Tá vendo aqui, ó, maracujá. Vamos... Qual foi a sequência evolutiva desses vegetais? Então, claro, eu falei para vocês que elas vão ter um critério de classificação mais dentro do contexto evolutivo. As algas verdes, elas foram as primeiras, ou seja, elas são bem mais primitivas em relação às outras classificações. Depois vem as briófitas, ó, uma segunda classificação dentro do critério evolutivo, que foi aquela que eu mostrei para vocês, que ela não apresenta vasos condutores. E as pteridófitas aqui como a terceira classificação. Depois vem as gimnospermas, na quarta classificação dentro do critério evolutivo, e vem as angiospermas na quinta classificação, como aí no critério de evolução. Vamos aprender um pouquinho sobre as briófitas, as características desse grupo de vegetais. Então, elas vão ser consideradas plantas criptogamas, a gente viu lá, ou seja, não produz flor, semente ou fruto. É por isso que ela está dentro dessa classificação de criptogama, tanto ela como as pteridófitas. Elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas vão viver em ambientes úmidos, pois elas dependem bastante de água do meio ambiente para a sua fecundação. São as únicas plantas, ó, avasculares, ou seja, não apresenta tecido condutor. Lembra que eu falei sobre isso?
que esses vasos, eles são importantes para transportar as seivas, seja bruta ou elaborada. É o que a gente chama de xilema e floema. Devido a essa característica, apresenta um pequeno porte, tá? Ela é bem pequenininha, apenas alguns centímetros, justamente por conta de apresentar essas características de não possuir vasos condutores. O transporte dessa seiva, ela vai ser realizada de forma bem lenta, bem lenta. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que ela vai ser de uma célula para célula. Esse tipo de transporte, ele acontece por difusão, que a gente chama de osmose. Uma célula para outra célula, ela repassa esses nutrientes até atingir toda a composição, toda a estrutura do vegetal. E aqui, as pteridófitas. Vamos aprender um pouquinho sobre essa classificação? Vamos lá. As principais características dessa classificação das pteridófitas. Lembrando que elas também são criptogamas. Por que, gente? Porque as pteridófitas e as briófitas, elas são classificadas como criptogamas, porque não produz flor, nem semente, nem fruto, tá, gente? Essa característica é muito importante para essa classificação, gente. Vocês não podem esquecer isso de jeito nenhum. Não pode esquecer de jeito algum essa classificação. Ai, gente, desculpa. Então, vamos lá. As plantas criptogamas, elas não apresentam flor, nem semente, nem fruto. Então, aqui já foram o segundo grupo de vegetal, tá, gente? Na escala evolutiva. A gente viu que o primeiro foram as briófitas e o segundo foram as pteridófitas, tá? Já aqui, nas pteridófitas, elas são vasculares. É por isso que eu coloquei aqui, ó, vermelhinho, para vocês saberem que aqui elas já vão apresentar vasos condutores. Apresentando vasos condutores, elas já cresceram muito mais do que as briófitas, que apresentavam apenas alguns centímetros. Já as pteridófitas apresentam um tamanho maior em relação às briófitas, simplesmente por apresentar esses vasos condutores de seiva elaborada e seiva bruta, xilema e floema. Eles também vão viver em ambientes úmidos, pois, assim como as briófitas, as pteridófitas também necessitam da ajuda da água para a sua fecundação. Então, o processo de reprodução das criptogamas, que são as briófitas e pteridófitas, vai precisar da água para esse meio reprodutivo acontecer, ou a fecundação. Vamos lá. E aqui, a nossa terceira classificação, e dentro do critério evolutivo, um pouco mais avançada em relação às briófitas e às pteridófitas, são as gimnospermas. Vamos lá para as características principais desse tipo de vegetal, dessa classificação aqui. Então, aqui, ó, eu tenho vários exemplos de gimnospermas. O pinheiro do Paraná, ó, que a gente já viu, uma sequoia, ó, gigante, enorme, ó. Tá vendo? Vê que árvore enorme. É uma gimnospermas. Então, ó, um tipo de vegetal que é a sequoia, que chama a atenção de muita gente que encontra um ou passa, virou ponto turístico, fazer foto aí com esse tipo de árvore enorme. Olha aqui a galerinha aqui, ó, tirando foto aí numa sequoia gigante. Olha só, tá vendo? Árvores, ó, que vão servir de túneis, sequoias gigantes, ó. O pessoal tira foto mesmo, tá vendo? Porque chama bastante atenção esse tipo de vegetal e é uma gimnosperma. Então aqui a gente vai para as características principais desses vegetais, que são as gimnospermas. Aqui elas já são plantas fanerógamas, já não são mais criptogamas. Elas são fanerógamas, ou seja, elas produzem flor e semente. Duas estruturas que aparecem pela primeira vez na evolução das plantas.
primeira vez nesse grupinho aqui foi que apareceu essas características ou essas estruturas, que é a flor e a semente. Por conta disso, essas plantas foram chamadas de fanerógamas. Suas flores, ó, elas vão ser denominadas de estróbilos ou pinhas, que é essa imagem que a gente vê aqui, ó. Deixa eu voltar, tá vendo? O estróbilo ou pinha, ou que a gente chama, ó, de flor do pinheiro. Interessante, né, galera? Então, ó, suas flores denominam-se estróbilos ou pinhas. Elas não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso são polinizadas pelo vento, ou seja, nada atrai os agentes polinizadores. Esses polinizadores são insetos, eles são algumas espécies de aves, de pássaros, que são considerados agentes polinizadores. Então, nesse caso aí, as gimnospermas, elas não apresentam nenhum desses elementos que atraem esses polinizadores. É por isso que elas vão utilizar a ação do vento para ajudar elas a polinizar, tá bom? Então, foram as primeiras plantas que conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Porque a gente viu lá que as briófitas e as pteridófitas ainda precisam do ambiente úmido, tá? Para se desenvolver. Lembra que a gente viu que elas vão precisar de forma direta da água para a fecundação. As gimnospermas aqui, além de ser a classificação de vegetais que apresenta pela primeira vez as flor e semente, também vai ser o primeiro grupo de planta aí que vai conquistar definitivamente o ambiente terrestre, tá, gente? Pois ela não vai depender de água que está no ambiente para fecundação. E o seu filhote, o bebê aí, ó, vai ficar protegido em uma estrutura que possui reserva, olha que legal, e uma capa que protege contra desidratação, Então é por isso que ela não vai precisar da água. É o que a gente fala que é a semente, tá bom, gente? A semente aí. As plantas, elas são vasculares. Bom, a gente viu que essa classificação já existia lá desde as pteridófitas, que apresentam vasos condutores de seivas. Então, aí, as plantas, elas também são vasculares, sendo a maioria das árvores lenhosas, ou seja, de grande porte, muito grande aí. E as angiospermas. Vamos para a nossa quarta classificação aí. Ou seja, aqui no caso, quinta classificação, que a gente citou lá as algas, tá? Então, as angiospermas aqui para a gente está sendo a quinta classificação. Quando eu digo quarta, eu só me refiro a vegetais. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Se eu falar de um modo geral do reino vegetal, aí a gente encaixa as algas. Bom, gente? Então, as características principais das angiospermas. Como a gente viu, elas são plantas fanerógamas, ou seja, produz flores e semente. Por isso que elas são fanerógamas. São espermatófitas, ou seja, produtoras de sementes. Elas mesmas produzem a semente. São as únicas plantas que produzem semente protegida por fruto. Olha que interessante, olha que legal. As únicas, elas são únicas, exclusivas plantas, as angiospermas, que produzem semente, e essas sementes vão ser protegidas pelo fruto, que é aquilo que a gente consome. Geralmente produzem flores coloridas, cheirosas, que produzem néctar. Então, a produção dessas flores coloridas, cheirosas, e produzem esse néctar é que atrai o que a gente chama de animais polinizadores. Lembra que eu falei no slide anterior? Abelhas, borboletas, formigas, passarinhos como beija-flor e até mesmo algumas espécies de mamíferos voadores. Os que a gente chama de morcegos, que são os morcegos nectívoros. Eles são atraídos, tá? Pelo cheiro que exala o néctar dessa forma de vegetais, dessa classificação de vegetais que são as angiospermas. Flores coloridas, bastante exuberantes, cheirosas, que produzem esse néctar
vão atrair, por isso que elas vão ser polinizadas por animais. É o grupo de vegetal mais recente, porém o mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão justamente se deve ao fato de serem as únicas plantas que produzem fruto. Uma estrutura que, além de proteger a semente, ó, ela vai servir de elemento de atração para animais. E esses animais, por sua vez, eles são dispersores de sementes. Eles consomem aquela fruta e dispensam a semente. Só que aí ele vai dispensar a semente em outro local. Ou seja, aqueles que vão comer o fruto eliminam as sementes através das fezes. Então, quando ele vai para outro ambiente, outro habitat, aquela semente ela vai ser eliminada ali. Então, eu vou. Por isso que essas angiospermas elas atingem vários ambientes, justamente graças ao trabalho desses animais polinizadores, ou os animais que são chamados de dispersores. E também não vai depender da água, gente, ó. Não depende da água no meio para a reprodução. Como a gente viu que as briófitas e as pteridófitas, elas precisam da água para o meio de reprodução. Então, ela vai ser totalmente ali do ambiente terrestre. E elas não vão precisar da água para o meio de reprodução, porque elas produzem grão de pólen e o tubo polínico, que é as estruturas responsáveis pelo processo reprodutivo nesses tipos de vegetais. Tá bom, gente? Então, a nossa aulinha de hoje, ó, bastante legal, vai ficando por aqui. Essa aula é o que a gente vai chamar de parte 1, ainda da classificação dos vegetais. A gente, como eu falei para vocês logo no início, aprendemos um pouco sobre caules, raízes, folhas, e agora a gente aprendeu sobre as classificações de vegetais. A gente ainda vai aprender um pouco mais sobre vegetais, porque o reino vegetal é muito abrangente. Então, tá aí a nossa aulinha parte 1, tá, da classificação dos vegetais. Então, foi ótimo estar com vocês novamente nessa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre essa classificação do reino vegetal. Um grande beijo para vocês, galerinha, e até a próxima aula, 7º ano. Um beijão para vocês.